Nesta manhã de sexta-feira, vivenciando a 7ª semana da Páscoa e nos colocando diante de Deus, diante desta palavra que a liturgia nos traz, o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, estamos nesta última semana desse tempo grandioso, tempo pascal, tempo de luz, tempo em que somos iluminados pela luz de Cristo, representada no Círio Pascal, que durante todo esse tempo, nas celebrações, ele esteve aceso, significando a luz de Cristo, o Cristo ressuscitado presente no meio de nós. Mas quando da paixão do Senhor, quando Jesus foi preso, os discípulos fugiram todos, se afastaram, correram com medo. Inclusive Pedro negou conhecer Jesus, negou ser amigo de Jesus. E Pedro fez isso por 3 vezes. Na sua fraqueza, na sua humanidade. Por isso, esta página do Evangelho de hoje, nesta sexta-feira, última sexta-feira desse tempo pascal, a liturgia quer nos resgatar, lembrar da nossa fraqueza, mas também lembrar do amor infinito de Deus por cada um de nós. Por isso, esta página do Evangelho nos diz que Jesus se manifestou aos seus discípulos. Claro, depois da ressurreição, se manifestou aos discípulos e depois de comerem, estavam ali tomando refeição, sempre como Jesus fez, partilhando o pão. Partilhar o pão não é somente satisfazer
o nosso corpo, mas também partilhar o que somos, não só o que temos, mas o que somos com os irmãos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E não é só, como se diz, entre aspas, um amorzinho. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Jesus quer esta declaração de Pedro, na verdade, uma reconciliação. A fraqueza de Pedro, ela é, vamos dizer assim, sanada com o amor. Do mesmo jeito que Pedro negou Jesus na fraqueza, agora com esta declaração de amor a Jesus, esta fraqueza é sanada. Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, respondeu Pedro. Mas Jesus insiste: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E Pedro reafirma este amor: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus, pela terceira vez, pergunta a Pedro, e nos lembra o Evangelho: Pedro ficou triste porque ele lembrou da sua miséria, da sua fraqueza. O pecado deveria também nos entristecer, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado tira o brilho que existe em nós. O pecado quebra esta amizade, quebra este amor entre nós e Deus. Por isso, nesta terceira vez, Simão diz: Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Naquela fraqueza de Pedro de dizer não, no fundo, no seu coração, ele amava Jesus. Por isso ele diz: tu sabes tudo. Deus sabe e conhece o nosso coração. Conhece as nossas fraquezas. Sim, Jesus conhece as nossas fraquezas. Mas ele conhece também aquilo que passa no nosso coração. Conhece também o amor que muitas vezes precisa ser demonstrado. E por isso Pedro diz: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Queridos ouvintes, é dia de declarar o nosso amor para com Jesus. E esta declaração é feita não em forma de poema, mas em forma de testemunho, no dia a dia da nossa vida, que nós precisamos demonstrar o amor que nós temos por Jesus. Por isso Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. É na missão que nós vamos demonstrando o amor de Jesus por cada um de nós. E esse amor que nós, correspondendo a este mesmo amor, declaramos a Jesus. Apacentar as ovelhas é a missão que Jesus deu a Pedro, de ser o pastor das ovelhas, de ser aquele que cuida não só das chaves, mas também do rebanho. Peçamos ao Senhor que nos ajude na nossa caminhada, na nossa missão, e que, acima de tudo, não percamos a oportunidade de podermos declarar o nosso amor por Jesus, sanar o nosso pecado, a nossa fraqueza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.